Este monitor pode mudar o seu setup. Que monitor é esse? Hoje nós vamos descobrir neste vídeo do Análise Livre. Se tem uma categoria de produtos que costuma gerar arrependimentos é monitor, porque diferente de mouses, teclados ou headset, você olha para ele durante horas todos os dias. Se a imagem for ruim, você percebe. Se a fluidez não for boa, você também percebe. Se as cores forem lavadas, você percebe. E ainda pior, se você pagar caro demais por algo que não entrega o que prometeu, você também percebe. E isso eu tenho certeza que ninguém quer. Agora, imagine comprar um monitor IPS Full HD de 140 Hz com um tempo de resposta de 0,5 milissegundos, obviamente é o que diz no anúncio, com um adaptativo Sync e suporte a VESA por um preço que muitas vezes fica abaixo de vários concorrentes famosos. Parece bom demais para ser verdade, não é? Bom, é exatamente aqui que mora essa dúvida. Será que esse monitor da Raze realmente entrega tudo isso? Ou estamos diante de mais um daqueles produtos que impressionam com descrições mirabolantes e extremamente completas e de dar água na boca, mas decepcionam quando chegam à sua mesa? Porque existe um detalhe nesse monitor que pode fazer algumas pessoas economizarem bastante dinheiro. E foi justamente isso que me chamou a atenção. Enquanto algumas marcas cobram valores próximos dos R$1.000 ou até mesmo mais por um monitor IPS de 144 Hz, a Raze apareceu oferecendo praticamente a mesma ficha técnica por um preço muito menor. Só que a ficha técnica não joga Valorant, a ficha técnica não edita vídeo, a ficha técnica não mostra como um monitor se comporta depois de horas de uso. A ficha técnica não necessariamente reflete a qualidade do produto, e é isso que nós vamos descobrir hoje. Se esse produto ele tem qualidade, o que o monitor realmente entrega na prática, esses 144 Hz realmente fazem a diferença? Será que os painéis IPS impactam na qualidade da imagem? Os 0,5 milissegundos anunciados são algo realmente relevante? Ou algo que você vai perceber? Como essa marca se compara às concorrentes famosas como a OC, LG ou Samsung? E qual o preço ideal para comprar esse monitor sem você ser enrolado ou passado para trás? E realmente, o principal, se esse monitor realmente pode mudar o seu setup gamer gastando muito pouco? Porque depois de analisar tudo e chegar a uma conclusão que talvez não seja a mesma que você esteja esperando agora. E já vamos responder uma pergunta aqui muito importante. Por que o monitor pode mudar completamente a experiência do seu comprador? Quando as pessoas montam um PC, normalmente elas cometem um erro curioso. Gastam milhares de reais em processador, milhares de reais em placa de vídeo, compram um teclado mecânico muito bom, um mouse gamer, um headset, compram muito RGB para dar ainda mais desempenho, guys. KSKS. E esquecem de algo crucial. O monitor, que é literalmente a janela através do qual você vê o desempenho do seu computador. Imagine comprar uma Ferrari e dirigir olhando para uma janela de um Fusca embaçada e riscada. É exatamente isso. O que acontece quando alguém investe em um PC muito bom e uma tela muito porqueira. E aqui começa a fazer sentido a proposta da Raze, porque ela tenta atacar exatamente os pontos em que mais impactam a experiência visual: taxa de atualização, tempo de resposta, qualidade de cores, ângulo de visão e conforto de uso. Mas antes de entrarmos nas especificações técnicas, vamos falar algo que muita gente pesquisa antes de comprar, que é a marca. Quando você escuta LG, Samsung ou OC, provavelmente você já sabe o que esperar. Mas quando escuta Raze, a reação geralmente é: tá, mas o que é Raze? Tipo, é de comer aquela maionese, a Raze? E essa é uma dúvida justa. A Raze é uma marca relativamente nova quando comparamos com as gigantes tradicionais do mercado. Ela vem ganhando espaço principalmente por oferecer produtos com especificações agressivas em faixas de preço mais acessíveis. Isso não significa automaticamente que os produtos sejam ruins, mas significa que ela ainda não possui a mesma reputação e consolidação que as empresas como a LG, Samsung, Dell ou a OC construíram durante anos, colocando pedra sobre pedra. E por que isso importa? Porque quando compramos monitores, não estamos comprando apenas uma tela. Estamos também comprando garantia, suporte, confiabilidade, valor de revenda e histórico da marca. E aqui aparece uma das principais reflexões importantes neste vídeo. Será que vale a pena abrir mão de uma marca mais conhecida para economizar algumas centenas de reais? Segura aí essa pergunta porque ela vai ser respondida mais para frente enquanto eu apresento tudo o que está neste vídeo. E a resposta para você vai ser surpreendente. E agora nós vamos falar sobre as especificações maravilhosas.
Vamos falar sobre a tela, porque é aqui que o monitor começa a chamar a atenção. Existem vários modelos, mas o que eu vou falar aqui é sobre o de 24.5 polegadas com resolução Full HD de 1920 por 1080p, com painel IPS e taxa de atualização de 144 Hz. Tempo de resposta do anúncio é de 0,5 milissegundos. E olhando rapidamente, pode aparecer apenas uma lista de números, mas existe bastante ciência por trás disso. A começar pelo tamanho de 24.5 polegadas, muita gente olha para o monitor de 27 polegadas e pensa maior e melhor, mas nem sempre é assim. Na verdade, existe uma relação entre o tamanho da tela e a densidade dos pixels. E aqui acontece algo interessante. Em Full HD, faixas entre 24 e 25 polegadas costumam ser consideradas um ponto muito equilibrado entre nitidez e tamanho da imagem. E isso acontece porque os pixels permanecem relativamente densos. E qual é o resultado? Textos mais definidos, menus mais agradáveis, menos serrilhado, mais nitidez em geral. Então já começamos com um ponto positivo. A Haynes escolheu um tamanho bastante coerente para uma tela Full HD, uma tela que entrega uma densidade melhor e uma vista obviamente muito melhor. E agora chegamos em uma especificação que muda completamente a experiência, que é o 144 Hz. E aqui existe uma diferença que até hoje muita gente subestima. Se você usa monitores de 60 Hz, sua tela atualiza imagens 60 vezes por segundo, como já foi dito em muitos vídeos aqui do canal. Um monitor de 144 Hz atualiza até 144 vezes por segundo. Na prática, o movimento é mais suave, tem menos borrões, menos sensação de arranhão e arrasto, mais precisão visual. E não, isso não serve apenas para jogos. Muitas pessoas acham que 144 Hz é algo exclusivo para games, mas isso não é verdade. Rolar páginas fica mais agradável, mover janelas parece mais fluido, tudo ganha uma sensação de leveza. É quase como se trocasse uma estrada cheia de buracos com um asfalto bem feito, nivelado e bem trabalhado. Você continua indo para o mesmo lugar, obviamente, mas a viagem muda completamente. E também existem detalhes que quase ninguém comenta. Depois que você se acostuma com 144 Hz, voltar para 60 costuma ser um pouco mais difícil que sair de 60 Hz para os 144 Hz pela primeira vez. Guarda isso porque daqui a pouco eu também vou mostrar para que servem esses 144 Hz e como eles realmente podem fazer a diferença e como fazer essa troca pode ser quase irreversível depois. Outro ponto que também chama atenção nesse monitor é o seu IPS. E aqui estamos entrando numa das escolhas mais inteligentes desse monitor. E historicamente existem três grandes famílias de painéis: TN, VA e IPS. Cada uma com suas vantagens e desvantagens. Os TN sempre foram conhecidos pela sua velocidade, os VAs pelo seu contraste e os IPS pelas cores e ângulos de visão. Só que nos últimos anos, painéis IPS evoluíram bastante e hoje eles conseguem combinar boa velocidade com ótima qualidade de visão. Na prática, isso significa que as cores são muito mais consistentes, as imagens continuam bonitas mesmo olhando de lado e a experiência para filmes, séries e jogos melhora a cada dia. Para quem faz edição de imagens ou vídeos, isso também pode ser um benefício muito relevante. O Haynes utiliza um painel IPS com ângulo de visão de 178 graus. Traduzindo para a língua humana, você não precisa ficar exausto na frente do monitor para enxergar tudo corretamente. As imagens mantêm boa consistência mesmo quando observada de ângulos diferentes. Parece um detalhe, mas não é. Primeiramente, para quem trabalha, estuda ou usa dois monitores ao mesmo tempo, isso aqui faz toda a diferença. Então não subestime a amplitude de visão deste monitor. Agora preste atenção, vem aqui comigo, porque chegamos em uma das especificações mais usadas pelo marketing e talvez a das mais mal interpretadas pelos consumidores, os famosos 0,5 milissegundos. No anúncio esse número parece quase mágico, mas o que ele significa na prática? Será que você realmente percebe isso? Bom, e é isso que nós vamos falar agora, porque esse é um daqueles números que aparecem enormes no anúncio e acaba chamando a atenção de qualquer pessoa que esteja procurando um monitor game. Mas existe uma pergunta importante aqui: o que exatamente significa tempo de resposta? E mais importante ainda, quando isso realmente muda a sua experiência? De forma simples, o tempo de resposta mede a velocidade com que um pixel consegue mudar de uma cor para outra. Quanto mais rápido essa transição acontecer, menos chance de aparecer rastros, borrões ou aqueles efeitos de sombra através do objeto em movimento chamado ghosting. É especialmente importante em jogos rápidos como Valorant,
2, Fortnite, Warzone, Apex Legends e qualquer outro jogo de FPS em que você tenha que acertar tiros em janelas extremamente curtas de tempo que nem um cracudo. Dos FPS. Qualquer jogo onde você precisa identificar movimentos rapidamente, só que aqui existe um detalhe no marketing que raramente te explicam. O número anunciado normalmente são obtidos em condições muito específicas em laboratório. Na prática, a experiência percebida depende de vários fatores: qualidade do painel, implementação de overdrives, taxa de atualização, processamento da imagem e até o tipo de cena exibida. Ou seja, não é porque o monitor falou que tem 0,5 milissegundos que ele automaticamente será 2 vezes melhor que outros que dizem que é 1 milissegundo. Mas existe uma boa notícia. Para a grande maioria das pessoas, o conjunto formado por IPS mais 144 Hz mais baixo tempo de resposta já entrega uma experiência extremamente superior a monitores convencionais de escritório. Isso leva a uma pergunta interessante: quem realmente percebe essa diferença? Se você é um jogador competitivo, você vai perceber. Se você gosta de jogar FPS e gosta de, pelo menos, ser melhor do que você já é ontem, se você já usou monitores com altas taxas de atualização antes, você vai perceber também. Mas talvez o grupo que mais perceba essa diferença seja justamente quem está saindo de monitores básicos a 60 FPS, porque a diferença costuma ser enorme. E aqui acontece algo curioso: muita gente compra monitores gamers pensando apenas nos jogos, mas acaba descobrindo que a melhoria aparece em praticamente tudo: navegação, trabalho, edição, filmes, animação, movimentação do sistema. Tudo fica muito mais agradável. E é nesse momento que a Razer começa a justificar parte do sucesso que ela vem tendo ao longo dos anos, porque ela entrega recursos que antigamente ficavam restritos a monitores muito mais caros, mas agora por um preço muito mais acessível. E agora também eu vou dizer algumas coisas que os anunciantes realmente escondem, que são brilho, cobertura de cores, a qualidade visual, porque obviamente não adianta ter 144 Hz se a imagem for uma porqueira. E aqui vale analisar esse número com calma. Um monitor possui um brilho a aproximadamente de 300 nits e contraste de 1500 para 1. Na prática, isso significa que ele consegue entregar uma imagem suficientemente forte para ambientes internos bem iluminados. Se você joga próximo de uma janela o dia inteiro, se você trabalha em um escritório bem iluminado, ou se utiliza luz artificial intensa, ele tende a lidar bem com esse tipo de situação. Claro que não estamos falando de um monitor premium HDR de milhares de reais, mas também não estamos falando de uma tela escura e sem vida. E aqui entra uma questão interessante: existem muitas pessoas que existe uma obsessão por números que muitas vezes faz as pessoas ignorarem a experiência real, porque acima de determinado nível, melhorias técnicas começam a gerar retornos cada vez menores para a maioria dos usuários. E aqui entra o famoso ponto de equilíbrio. Esse monitor parece ter sido projetado exatamente para isso: entregar experiência visual sólida sem empurrar um preço totalmente absurdo. E aqui nós vamos falar de outro aspecto do monitor que também é muito importante, que são as suas cores. O painel oferece cobertura de aproximadamente 85% de NTSC e traduzindo consegue reproduzir uma gama de cores bastante interessante para a faixa de preço. Isso aqui significa filme mais agradável, jogo mais vivo, melhor experiência geral, principalmente. E também atende bastante o público que trabalha com audiovisual: coloristas, designs avançados, editores de cinema. Obviamente, talvez existam opções mais adequadas, mas para um público que busca custo-benefício, o resultado tende a ser muito satisfatório. E aqui começa a surgir uma característica importante deste monitor: ele não tenta ser o melhor do mercado, ele não tenta ser o melhor dentro do orçamento. Existe uma diferença enorme entre essas duas propostas. Foi nesse momento que eu percebi para que esse monitor realmente foi feito. Ele não foi criado para aqueles entusiastas tryharders de monitor, não foi criado para quem troca de monitor de ano a ano, não foi criado para quem faz calibração profissional ou para quem é o especialista, o expert do assunto. Ele foi criado para quem quer sair
ter uma experiência básica e entrar em um universo gamer sem gastar fortunas e fortunas de dinheiro. Ele foi criado para aquelas pessoas que não querem deixar as calças na Casas Bahia para conseguir sair com o monitor, porque quando a gente analisa um produto, precisamos considerar seu posicionamento, e comparar um monitor de R$700 com um monitor de R$3.000 não faz o menor sentido. O correto é perguntar o que ele entrega contra os concorrentes da mesma faixa. E é aqui que a discussão fica interessante, guys. Antes de falarmos dos concorrentes, existe outro recurso que merece atenção, que é a Adaptive Sync. Talvez você já tenha ouvido falar da FreeSync ou da G-Sync. O princípio é parecido. O objetivo é sincronizar a taxa de atualização da tela com a quantidade de quadros gerada pela placa de vídeo. O que isso significa? E no que isso importa? Ele consegue eliminar e reduzir problemas como screen tearing, travamento visual, quebra de imagem, oscilação desagradável, dentre outros subprodutos que incomodam a nossa jogatina. Imagine assistir um filme onde a imagem parece rasgar horizontalmente durante movimentos rápidos. É exatamente isso que o Adaptive Sync ajuda a evitar. Quando combinamos os 144 Hz com a sensação geral de fluidez, melhora ainda mais. Parece um detalhe técnico bobo, mas na prática é o que você sente, mesmo sem perceber conscientemente o motivo. E agora presta atenção nessa parte aqui, que essa parte aqui também é o detalhe muito importante, porque ela pode definir se o monitor é bom para você ou não, que é a conectividade. O Raze oferece um HDMI e DisplayPort. Muita gente ignora isso, mas não deveria, porque a forma como você conecta um monitor influencia diretamente nos recursos disponíveis. Em muitos modelos do mercado, DisplayPort costuma ser a melhor opção para aproveitar todo o potencial dos 144 Hz. Além disso, ele também possui a compatibilidade VESA, e aqui está um recurso que gera muito valor, porque permite utilizar braços articulados, suporte de paredes, estruturas personalizadas, mesas mais limpas, menos e uma ergonomia muito melhor. Sua coluna e seu pescoço agradecem. E quem aqui já utilizou um braço articulado sabe a diferença que isso faz. De repente, o monitor parece ocupar metade do espaço. Você ganha conforto, organização e flexibilidade. E agora entramos na parte perigosa: expectativa versus realidade. Porque até aqui tudo parece excelente. O IPS, nos 144 Hz, o Adaptive Sync, o 0,5 milissegundos, o DisplayPort, a VESA, o preço competitivo. Então onde é que tá o diabo da pegadinha, cara? A resposta é bem simples, curta e direta: a marca. Quando você compra as concorrentes Samsung, Dell, AOC ou outras marcas ainda mais fortes, existe uma confiança construída durante anos sobre rocha. Você sabe mais ou menos o que esperar. No caso da Raze, esta confiança ainda está sendo construída, e isso faz com que algumas pessoas sintam insegurança, principalmente em relação ao pós-venda. Garantia, assistência técnica, revendas futuras. Isso não significa que o produto seja ruim necessariamente, mas significa que existe um fator de risco maior do que as marcas extremamente consolidadas. E esse é um ponto que precisa entrar na decisão de compra. Isso significa que existem fatores de risco maiores do que as marcas extremamente consolidadas. E esse é um ponto que precisamos levar na decisão de compra. Agora vamos para os comparativos, porque aqui é o que muita gente decide, e a primeira comparação inevitável é com os monitores da AOC, principalmente os modelos como o da linha Hero. A AOC costuma oferecer maior tradição, suporte consolidado, mais reconhecimento de mercado, melhor liquidez para revenda. Por outro lado, frequentemente cobra mais caro por especificações parecidas. Então surge a pergunta: vale pagar mais? E bom, isso depende. Se você valoriza a confiança de marcas acima de tudo, provavelmente vai ser sim. Se o seu objetivo é maximizar o custo-benefício, talvez não seja. Até porque se você quer mais custo-benefício, o monitor deste vídeo já entrega muito. Outro concorrente comum é a LG, especificamente os modelos da Ultra Geek, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. A LG, por sua vez, possui excelente reputação, ótima qualidade de construção, painéis muito consistentes, só que normalmente custam bem mais, em alguns casos significativamente mais. E aí aparece uma pergunta que quase ninguém faz: a melhoria é proporcional ao aumento de preço? Nem sempre. Às vezes pagar 30-40% mais para ganhar apenas 10 ou 15% de melhoria perceptível não é tão interessante assim, e é justamente nessa lacuna que marcas como a Raze entram. Quando eu coloquei este cenário lado a lado com o mercado atual, a conclusão ficou evidente: existe um tipo de usuário que vai amar esse monitor
e outro que nem tanto. Se você quer 144 Hz, IPS, boa imagem, preço baixo, experiência game, sem gastar muito, é bom para você. E quem vai achar esse monitor não tão interessante são pessoas que valorizam marca tradicional, pós-venda consolidado, maior reputação, maior valor de revenda e segurança de compra acima de tudo. E não, isso não existe resposta certa ou errada, existe apenas o perfil correto para cada consumidor. E aqui nós vamos responder a pergunta que eu joguei lá no início do vídeo, que é: será que este monitor realmente muda um setup? Ou ele apenas entrega especificações bonitas no papel? Resposta curta e grossa é sim. Sim. Ele pode sim mudar a experiência de quem está vindo de monitores básicos. E caso você se interessou por este monitor, eu deixo sempre os links dos produtos que apareceram aqui nesse vídeo na descrição. E aí você pode comprar no Mercado Livre de forma segura e prática. E comprando pelo meu link, eu ganho sim uma porcentagem em cima do produto e você não paga um centavo a mais por isso. E assim você me ajuda a continuar trazendo vídeos de análises detalhadas sobre produtos, fazendo com que, obviamente, você tome melhores decisões e gaste melhor o seu dinheiro. Mas existe uma condição, essa condição é o preço. Porque o grande atrativo desses monitores não é simplesmente ter painel IPS, não é simplesmente ter 144 Hz, ou DisplayPort ou Adaptive Sync. O que torna esse modelo interessante é conseguir reunir tudo isso em uma faixa de preço que normalmente fica abaixo de vários concorrentes conhecidos, e é justamente aqui que começa a fazer sentido. Lembra que no início do vídeo eu disse que existia um detalhe capaz de fazer algumas pessoas economizarem bastante dinheiro? Então é exatamente isso aqui que eu vou falar agora. Em muitos momentos você encontra monitores famosos cobrando um valor significativamente maior por uma experiência que para a maioria dos usuários não será proporcionalmente melhor. Isso nos leva principalmente do ponto deste vídeo: quanto vale a pena pagar no monitor da Razer? Na minha opinião, quando você consegue encontrar um monitor entre 600 e 750, ele se torna extremamente competitivo. Nessa faixa ele começa a disputar diretamente com monitores que frequentemente custam mais caro. Agora, quando ele se aproxima dos 900 reais, ultrapassa essa região e a conversa muda bastante, porque começa a aparecer concorrentes que merecem atenção. E é aqui que os comparativos entram. Se você encontra um LG Ultra Gear próximo do mesmo valor, eu sinceramente consideraria o LG. Inclusive eu também tenho vídeos da LG Ultra Gear, é um monitor da LG da linha Gamer que é muito bom. Vou deixar esse vídeo no final para quem quer assistir, e não necessariamente porque ele entrega uma diferença gigantesca de imagem, mas porque você leva junto uma marca extremamente consolidada, maior facilidade de suporte e um histórico conhecido pelo mercado. O mesmo vale para alguns modelos da linha AOC Hero. Se a diferença de preço for pequena, vale colocar os dois lado a lado antes de decidir. Agora, se a diferença passar de uns 150 a 200 reais, a Razer volta a ficar extremamente interessante, porque no cenário conjecturado, o ganho oferecido pelos concorrentes pode não justificar o valor adicionado. Mas agora vem uma pergunta que muita gente faz: existe algum defeito grave que impede a compra? Depois de varrer a internet, tanto procurar relatos de pessoas que já fizeram a compra dos monitores da Razer, não encontrei nada que transforme esse monitor em uma compra ruim. O principal ponto de atenção continua sendo a própria marca. A Razer ainda não possui o mesmo reconhecimento que empresas grandes possuem, então parte da decisão passa pela sua confiança em comprar um produto de uma fabricante menos tradicional. Se isso não for um problema para você, boa parte dos argumentos contra esse monitor desaparece. Então agora chegou a hora de bater o martelo. Se você está saindo de um monitor de 60 Hz, procurando uma experiência mais fluida, se quer um painel IPS, deseja gastar o mínimo possível para entrar neste segmento, sim, o monitor gamer Razer 25 polegadas e IPS Full HD de 144 Hz é uma compra que eu consigo recomendar, principalmente quando encontrado em promoção. Ele não é o melhor monitor do mundo e não foi feito para ser, e geralmente também não precisa ser, porque a proposta dele é outra, é entregar uma experiência muito acima dos monitores básicos sem exigir orçamentos astronômicos, e dentro dessa proposta ele faz isso muito bem. E você já teve um monitor da Razer? Foi o monitor desse vídeo? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu quero muito ouvir aqui a sua opinião. E o vídeo, por sua vez, ele não termina aqui. Eu vou deixar aqui na tela para vocês um vídeo que eu fiz do monitor da LG Ultra Gear.
para caso você também queira abrir os seus horizontes e ver algumas outras opções que também são interessantes. Eu agradeço a você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!